Olá a todos! Em 5 minutos, iremos discutir um pouco a abordagem em duas etapas para o uso da variável latente chamada pela teoria da resposta ao item TRI na regressão logística. Variáveis latentes são características de interesse cuja mensuração se dá por forma direta. Por exemplo, felicidade, nível socioeconômico, afinidade de um eleitor por um determinado candidato ao cargo eletivo. Mas a gente consegue estimar essas características de interesse via indicadores que são observados de forma direta. No caso da TRI, a gente tem uma variável latente de característica contínua, ou seja, ela é interpretada de forma numérica, e seus indicadores eles são categóricos. No caso deste trabalho, a gente utilizou a TRI dicotômica de 3 parâmetros. O parâmetro que a gente vai se ater mais é o θ, que ele representa justamente a nossa variável latente. A regressão logística modela a razão de chances. E qual que é a diferença? A gente estará utilizando como preditores os nossos θs, e nesse caso o nosso θ não é observado, eles já são estimados previamente. Ademais, a gente está utilizando os métodos bayesianos, que eles incorporam informações a priori, ou seja, a gente consegue assumir uma distribuição de probabilidade para os parâmetros. Isso difere da abordagem frequentista. Isso traz algumas vantagens no quesito de estimação. Por exemplo, se a gente tem dados faltantes, como que ocorre a implementação em duas etapas? A gente primeiramente estima os θs pela TRI e armazenamos os resultados estimados. Com o posse desses θs estimados, eles viram nossos preditores no modelo de regressão e a gente incorpora nele, ou seja, a gente escreve o modelo duas vezes e implementa. A primeira etapa tem um custo de computacional maior, visto que a gente tem N habilidades para P itens. Já a regressão ela é mais rapidinha de ser feita. E aqui uma prova de que, utilizando esse método, a gente incorre numa subestimação dos efeitos dos θs na nossa resposta. E conforme aumentam-se o número tanto de itens quanto de indivíduos, essa subestimação ela tende a ser menor. Então, a aplicação com dados reais utilizou dados do ENAD de 2019 para o curso de Engenharia Química. Nesse caso, a gente tem 5 indicadores socioeconômicos, e a variável resposta é se o estudante achou a prova de conhecimento específico difícil ou não. Ou seja, os indicadores socioeconômicos, ele indica, por exemplo, que esse estudante tem uma condição socioeconômica boa, ele assume o valor 1, caso contrário, 0. Né? A amostra original ela possuía 5.503 estudantes, porém apenas 4.610 possuem dados completos, ou seja, a gente ainda tem uma grande amostra. Isso é uma base de dados bem robusta. Porém, o número de indicadores de itens ele é bem limitado. E o modelo estimado ele deu na seguinte forma, ou seja, a gente primeiro estimou os θs, todos eles, utilizamos eles como preditores e temos este modelo que está aparecendo aqui na tela. Para interpretar esse modelo, diferente da regressão linear simples, a gente precisa levar na escala OR, ou seja, a gente acaba exponenciando o valor estimado de beta 1. E a gente encontra 0,746. O que isso significa? Significa que a cada unidade de aumento de nível socioeconômico, ou seja, se o indivíduo é do nível 1 e passa para o nível 2, a chance de um indivíduo achar a prova difícil cai em 25%. Considerando que foram utilizados apenas 5 itens, beta 1 estimado muito provavelmente está ligeiramente subestimado, apesar do número de indivíduos estar alto. E aí a gente tem duas propostas para poder reduzir essa subestimação. Caso seja utilizado o método em duas etapas, trabalhar com amostras maiores e com um número maior de itens. Em caso contrário, você pode estimar de forma simultânea que esse vício ele tende a cair. Você incorpora o erro de mensuração na regressão, que são desafios futuros no desenvolvimento desse trabalho. Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.